Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Curitiba por 2-1 ontem na capital paranaense e eu chego agora com um vídeo da análise tática mais abrangente a respeito do que foi a partida. Vamos entender alguns pontos interessantes a respeito do jogo do Botafogo e também situações que já não podem ser repetidas na partida contra o Corinthians no domingo que vem. Vocês já acompanharam o vídeo de primeiras impressões que saiu aqui hoje mais ou menos na hora do almoço e agora vão acompanhar a análise tática. Fabiano, está só de bigode? Claro, ontem na live pré-jogo eu falei que se o Botafogo vencesse o Curitiba, eu apareceria num vídeo de hoje apenas de bigode. Prometi e cumpri. Não era uma promessa para o Botafogo ganhar, mas é uma espécie de comemoração, uma brincadeira também. Precisamos aliviar um pouco. O Botafogo nos deixa muito tenso e quando o time ganha, a gente tenta de alguma forma também descontrair. Então estou aqui apenas de bigode para este vídeo, que é sim muito sério falando a respeito do nosso time. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos, a próxima meta é bater os 20 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal Fabiano Bandeira e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Pois é, galera, o Curitiba veio naquele 4-2-3-1 convencional. O técnico Pachequinho escalou o goleiro Wilson, uma linha de 4 defensores com os 2 laterais e os 2 zagueiros, 2 volantes, um meia central, 2 pontas ou extremos e um centroavante. O Botafogo jogou com 2 linhas de 4 e 2 atacantes, num 4-4-2, utilizando algumas peças que não são da posição em determinadas situações específicas. O Barroca fez o seguinte: ele colocou o Cavalieri no gol, o Kevin na direita e o Foster, que é zagueiro, na lateral esquerda, Marcelo e Canu no miolo de zaga. Na linha de meio, ele abriu o Varley na extrema direita, colocou o Honda por dentro, um pouquinho perto do Varley, o Zé Wellison mais centralizado e o Caio Alexandre aberto pelo lado esquerdo. Na frente, o Calu flutuando e o Pedro Raul como centroavante. Quando o Botafogo tinha a bola, o jogo era desenvolvido dessa maneira. E o Botafogo conseguiu pressionar, empurrar as linhas e manter o Curitiba no campo de defesa. O Curitiba tentava o quê? Os contra-ataques. Então daqui a pouco eu vou falar sobre o encaixe defensivo do Botafogo, que ainda precisa de orientações, de cuidados. Mas com a bola no pé, o Botafogo atacava nesse 4-4-2, em 2 linhas, com o Calu podendo ter liberdade na frente e o Pedro Raul tentando fazer o pivô e o papel do centroavante. O Calu, como eu já disse, não jogou tão bem, mas o Caio Alexandre, aberto no lado esquerdo, completamente fora da posição de origem, foi muito bem. Com a bola no pé, ele desenvolveu as jogadas e também na parte de disposição, de marcação ali na frente, de ocupação de espaço. O Caio Alexandre conseguiu povoar o lado esquerdo com alguma facilidade quando o Botafogo tinha a bola. Por outro lado, o Varley não conseguiu desenvolver esse jogo com a bola no pé pela ponta direita. O Zé Wellison às vezes tinha que subir um pouquinho ali para tentar criar alguma coisa e o Honda, um pouco apagado no jogo, também não dava essa sustentação técnica ofensiva para o nosso time. O Pedro Raul tentava fazer o pivô, marcar pressão na saída de bola às vezes e se posicionar ali como centroavante que é. Bem, o Botafogo conseguiu desenvolver um jogo com uma marcação mais alta. Eu lembro que eu sempre falava aqui a respeito da parte física, que o Botafogo só conseguia pressionar durante 15, 20 minutos, mas ontem o Botafogo fez essa pressão alta durante 20 minutos, aí tomou o gol, sentiu um pouco o golpe e depois conseguiu novamente empurrar as linhas do Curitiba para trás. Então teve mérito aí de posicionamento e até na parte física também para o Botafogo suportar um primeiro tempo, mesmo perdendo, tentando objetivar sempre o gol. E aí nós tivemos o advento da bola parada. Ontem, certamente por orientação do Barroca, o Honda cobrou a maioria das faltas e escanteios.
e na maioria das vezes levou muito perigo. A batida do Honda é diferente. Uma ou duas vezes ele falhou, bateu mais baixo ali no primeiro pau, mas geralmente o Honda conseguiu levar perigo à defesa adversária com as cobranças. E teve uma cobrança de falta que ele bateu fechada, que o Wilson teve que fazer uma defesaça, porque a bola deu uma caidinha e poderia ter saído o gol do Botafogo por ali. Ao mesmo tempo que ontem também descobrimos porque o Honda não pode bater todas as bolas paradas do Glorioso. Ele sentiu e saiu machucado, vai fazer exame de imagem. Por quê? Desgaste. Além do jogo com a bola rolando normal, toda vez que o Honda bate uma bola mais longa, ele está mexendo com alguns músculos. E não tem mais idade, talvez, para bater todas e acabou se desgastando. Só que aí a gente cai num problema. Tem que haver um equilíbrio. Antes o Honda não batia nenhuma, estava errado. Agora ele virou um salvador, batendo todas as bolas. Está errado também. Tem que haver um planejamento para que o japonês cobre a primeira falta, aquela que leva perigo e deixa a defesa e o goleiro preocupados, e depois bater mais algumas, mesmo que seja revezando com os companheiros, porque senão realmente ele não vai aguentar o desgaste. Então o Botafogo não pode chegar em campo com o Honda e ele não bater nenhuma falta. Também não pode chegar e ele bater todas as faltas. E também não pode chegar decidindo ali na hora quem bate. Tem que haver, repito, planejamento até para a bola parada, porque a bola parada ganha jogo, tira time de zona de rebaixamento, dá título para algumas equipes e assim por diante. Então, planejamento para o Honda nas bolas paradas é essencial. Voltando ao jogo com a bola rolando, o Botafogo foi para o intervalo perdendo e voltou com a mesma formação e a mesma formatação para o segundo tempo. Eu sempre lembro aqui que eu gostaria muito de ter o 4-1-3-2. Eu traria o Zé Wellison, traria o Caio um pouquinho por dentro, o Varley um pouquinho por dentro e o Honda centralizado, para que nós tivéssemos mais tranquilidade com a bola no pé e também na recomposição. Por que eu falo isso? Porque o Botafogo no início do segundo tempo estava tendo dificuldades para conseguir atacar o Coritiba, e aí eu já vou falar da parte defensiva. Na primeira etapa, nós tomamos o gol com uma recomposição errada lá do lado direito. Tanto o Kevin, que errou no fechamento de espaço, quanto o Varley, que largou o Neilton, falharam clamorosamente. E aí o Botafogo, por encaixe defensivo errado, tomou o gol. O Neilton chutou, Cavalieri deu o rebote, uma bola muito difícil, por sinal, o Neilton foi lá e fez o gol. E o Botafogo estava tendo dificuldade também nessa recomposição no meio e no lado esquerdo, porque o Caio, como eu falei, estava indo bem na ocupação ofensiva e com a bola no pé, em termos de disposição, mas ele não conseguia fazer exatamente aquela recomposição no encaixe perfeito da linha. Por quê, gente? Porque não está acostumado. 2 linhas de 4, ele tinha que fazer um outro movimento. Se ele tivesse um pouco mais para dentro, ele estaria perto da posição de origem dele. Aí ele conseguiria fazer naturalmente o movimento de recomposição. E eu não estou falando que o Caio não voltou. Ele voltou para marcar por N vezes. Acontece que ele e outros jogadores muitas vezes correram errado. Como citei aqui, o Varley correu errado na hora do gol. E mesmo que ele tenha voltado até perto da área do Botafogo, o Botafogo acabou sendo ali vazado com o gol do Neilton. Então, tem que haver um encaixe ainda e tem uma semana para treinar. Que o Barroca treine todos esses balanços defensivos do Botafogo para que não sejamos surpreendidos contra o Corinthians. Depois, houve um outro lance, aí é diferente do gol. O Botafogo estava naquela pressão alta, o time estava praticamente todo à frente do meio-campo. Houve um lançamento da defesa do Coritiba e a bola passou pelo alto entre os nossos zagueiros Canu e Marcelo, que estavam pelo lado direito, e chegou até o atacante do Coxa, que chutou em cima do goleiro Cavalieri, que também se posicionou muito bem e fez uma bela defesa. Ali já é um outro tipo de erro, não é uma questão de recomposição, porque o Botafogo tinha vantagem numérica no lance. Acontece que o time estava atacando, estava jogando na linha alta e não soube frear um lançamento e uma ultrapassagem do adversário. Outra situação que também deve ser muito bem treinada pelo técnico Eduardo Barroca durante a semana. E aí vamos lá novamente para o segundo tempo. O Barroca, aos 10 minutos, tirou um volante, que é o Zé Wellison, e tirou o Varley, e colocou o Matheus Babi e o Lecaros.
O que ele fez? Puxou o Caio novamente para o meio, ao lado do Honda, e manteve Lecaros na ponta direita com Pedro, Raul, Babi e Calu mais à frente, praticamente um 4-2-4 para sufocar o Coritiba. E foi para cima. Deu resultado, porque o Lecaros entrou com energia, o Babi entrou com energia, mas o placar só foi construído após a saída do Honda, que sentia um desconforto, e a entrada do Cícero. Então o Botafogo ficou no 4-2-4. 2 laterais, 2 zagueiros, Caio Alexandre, Cícero, o Lecaros, o Babi, Pedro, Raul e Calu. E depois o Calu saiu para o Juan. O Botafogo foi para cima, como eu disse no vídeo anterior, o Cícero foi para cima, conduziu, tocou a bola no Kevin, que deu de primeira, o Lecaros se safou de 2, devolveu no Kevin, que deu de primeira de novo, e o Cícero levantou a cabeça, cruzou na área para o Pedro Raul marcar o gol. E depois o Botafogo pressionando, escanteio muito bem cobrado pelo Lecaros, foi na cabeça do jogador do Botafogo, a bola foi para lá, para cá, o Marcelo não conseguiu finalizar, ela sobrou para o Foster, e o Foster chutou com a perna direita, desviou no braço do jogador do Coxa, pênalti para o Botafogo, que virou a partida. Então no 4-2-4, no abafa, o Botafogo conseguiu virar o jogo. Lembrando que ainda teve uma jogada importantíssima. O Kevin bateu o lateral para a área, o Babi dominou, saiu no meio de 2, centrou e o Juan perdeu sem goleiro. Não pode, Juan, presta atenção, querido, tá tendo oportunidade, não vem jogando bem, poderia ter feito um gol ontem que faria muita falta se o Botafogo tivesse empatado o jogo. Fica ligado, Juan, chance da vida. Torcedor tá aqui fora, precisando da vitória do Glorioso. Deveríamos ter virado ali, não viramos, mas viramos no pênalti. E aí o Botafogo desceu as linhas, não ficou mais no 4-2-4, o Lecaros desceu por um lado, o Juan desceu por outro também, ficou 4-4-2 com o Pedro Raul e o Matheus Babi mais à frente, e na verdade às vezes até um 4-5-1, porque o Babi entrava na linha de marcação também e o Pedro Raul ficava apenas como centroavante. Então terminamos o jogo com os 2 laterais, os 2 zagueiros, com Lecaros, Cícero, Caio Alexandre, Babi e Juan na linha de meio e o Pedro Raul um pouco mais adiantado. Mesmo assim, o Coxa conseguiu ainda desenvolver jogadas pelo lado do campo. Não levaram tanto perigo, mas uma acabou gerando um pênalti, que não foi pênalti. O Kevin foi passar ali pela frente do adversário, nem encostou no jogador e o Botafogo, repito, seria roubado novamente no Campeonato Brasileiro. Na verdade, foi, mas o Sabino chutou a bola por cima, também com muito mérito do Cavalieri. Então foi o jogo que começou em 4-4-2 para o Botafogo, em 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Eu tentaria o 4-1-3-2, principalmente pela questão da recomposição. Depois virou um 4-2-4, a moda antiga. Fomos no abafa, conseguimos a virada e terminou num 4-4-2 novamente, passando literalmente para o 4-5-1 no finalzinho do jogo, porque o Botafogo tinha que se defender. Uma bela vitória. Infelizmente, alguns resultados de hoje, como a vitória do Vasco e a vitória do Atlético Paranaense, não foram bons para o Botafogo, mas sigamos focados. O Botafogo ainda depende do próprio time para sair dessa situação. É focar em vitórias e o próximo jogo é contra o Corinthians no próximo domingo no estádio Newton Santos. Estejamos todos ligados, vamos torcer muito para que o Glorioso saia dessa situação. Beleza, galera? Então estejam ligados sempre aqui no canal Fabiano Bandeira, a qualquer momento um vídeo novo ou uma live. E lembrando que o canal Fabiano Bandeira e a 2Dcel são parceiros. 2Dcel que também produz o canal Fabiano Bandeira com produtos de extrema qualidade, fones de ouvido, microfones de lapela, tripé, iluminação e muito mais. Você encontra a 2Dcel na loja física no Jacaré, Rio de Janeiro, na Galeria 474 e no Shopping Via Brasil, ali pertinho da Avenida Brasil, no bairro de Irajá. O WhatsApp tá aí na tela para você. Um grande abraço, saudações alvinegras, valeu, fui!